sailing to the sea, with the soldier off to war. Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito, muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família, que as bênçãos do Altíssimo fluam aí, com abundância, na sua vida, na sua casa, nos seus familiares, vizinhos, colegas de trabalho, porque em nome de Jesus você vai ser sempre uma bênção na vida de cada pessoa que cruzar o seu caminho. Essa luz poderosa, sabe? Você vai levar luz para todo mundo. Em nome de Jesus Cristo, que a sua vida seja um grande testemunho, um grande exemplo, que você seja um influenciador, uma influenciadora, sabe, cheio do Espírito Santo, conduzindo vidas, abençoando pessoas, sempre. Em nome de Jesus, para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada por me receber aí na sua casa. Que Deus honre sempre você. Obrigada pelas mensagens, pelos testemunhos. Muito obrigada. E nós estamos nesta fé, no propósito da mudança. Obrigada pelos testemunhos. Mais uma vez. Você que tem edificado a nossa fé. Porque é sempre assim. Desde o primeiro dia de propósito, a gente começa a receber testemunhos. É muito edificante. Sabe? É assim, às vezes já teve dia de a gente terminar, por exemplo, num domingo, eu terminar o trabalho num dia de ceia, por exemplo, às 4 e pouco, dá 19 horas, eu estar recebendo o testemunho de gente que recebeu uma definição de algo que aconteceu que a pessoa estava esperando demais, uma barreira que foi quebrada, algo. Eu lembro de um caso da pessoa que devia para um familiar e a pessoa não estava conseguindo pagar, estava com vergonha, uma situação muito difícil. E quando ela veio para o início do propósito, fez o jejum, fez tudo, e quando foi 19, 7 e pouco da noite, o familiar disse que foi impulsionado a ligar para ela. O familiar disse que já tinha humilhado, cobrado, disse horrores para ela, tal. E aí o familiar disse que tinha sido tocado, não sabia explicar, mas que estava ligando para perdoar. E não era uma dívida pequena, era uma dívida, eu acho que de uns 60 e poucos mil. E ele disse, não quero mais receber e quero te pedir perdão pelas coisas que eu falei e não quero que isso seja um problema, quero quebrar essa barreira e você está perdoada, você não precisa me pagar e não vamos mais falar desse assunto. Então, e ela queria muito aquela situação, porque acho que era um cunhado dela e a irmã dela já tinha criado uma barreira, estava um inferno. E ela pediu muito aquilo para Deus. E ela disse que Deus, no encerramento do jejum, falou que naquele momento estava dando vitória para ela. E ela disse que creu de uma tal maneira que ela segurou assim, com aquela força. E quando ela saiu da igreja umas 4 e pouco, umas 16 e pouco da tarde, e quando foi 19 e pouco, ela estava ligando já, mas em prantos. Ela ligou contando daquela vitória, que ela não podia esperar chegar na segunda-feira para poder contar para a gente. Que ela queria que chegasse, se era possível chegar até mim, porque ela queria muito que eu soubesse. E eu já me emocionei também, já agradeci, sabe, já vibrei. Porque é o trabalho, isso é uma glória, né? É um presente para a gente. Eu estava exausta, porque quando eu termino no domingo um trabalho assim, realmente eu estou muito cansada.
Mas aquilo me revigorou, foi uma grande vitória para ela, e uma grande vitória para nós, para mim, e nós ficamos muito, mas muito felizes, muito mesmo. Então, faça isso. Conte para nós mesmo, porque você não sabe o bem que nos faz, e creia, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Eu quero muito que isso entre. O Deus que foi com Josafá é o Deus que é conosco hoje, nessa geração. Deus é comigo, Deus é com você. Ele não mudou, ele foi com Josafá, ele foi com Saul, quando foi lá derrotar Naás, que eu ainda falei, que o povo de Jabe e Gileade estava lá já aceitando o acordo com Naás, porque Naás, o amonita, era violento e tal, e aí, se ninguém, os homens de Jabe e Gileade, se ninguém vier nos socorrer, tudo bem, a gente aceita, faz o acordo. O acordo era arrancar o olho direito. Como pode? Mas algumas pessoas, elas vivem como aquele senhorzinho do tanque de Betesda. Você quer ser curado depois de 38 anos? O Senhor perguntou para ele. Qual a resposta dele? Você lembra, né? Ninguém me ajuda e sempre tem alguém que passa na minha frente. O Senhor disse para ele, levante-se. Que é isso? Eu tenho certeza que aquilo deixou o Senhor indignado. Como? O quê? Como assim? Oi! Depois de 38 anos, você me dá essa resposta? Ninguém me ajuda, sempre tem alguém que passa na minha frente. Então, assim, é igual o povo de Jabe e Gileade. Se ninguém vier nos ajudar, a gente faz acordo. O acordo era tirar o olho, arrancar o olho para humilhar. Então, nós não podemos aceitar a passividade, a inércia, a acomodação. Pelo amor de Jesus. Nós precisamos reagir com a fé. Nós precisamos ter uma atitude de fé. Não pode. Nós estamos na quinta 24 horas. E você sabe que o meu horário sempre é o meio-dia. E agora o nosso jejum, nós abrimos ontem. E sempre vamos estar nessa perseverança na oração. A oração em jejum, na madrugada, por mudanças. É sacrificial? É difícil? Não é fácil. Mas eu sei que esse é o caminho para vencer. Orar, jejuar, buscar, estar continuamente em jejum, buscando o Todo-Poderoso, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Deus que operou no passado é o Deus que opera hoje. O Deus que operou no passado é o Deus que opera hoje. E vai continuar operando na vida daquele que crê. Agora, a pessoa precisa buscar. Em toda a palavra de Deus nós vamos encontrar isso. É buscar. Ainda os discípulos fizeram esse pedido aqui para Jesus em Lucas 17, 5, 6. Os apóstolos disseram ao Senhor, faça nossa fé crescer. O Senhor respondeu, se tivessem fé, ainda que tão pequena, quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar. E ela lhes obedeceria. Então eles pediram, Senhor, aumenta a nossa fé, faz a nossa fé crescer. Qual foi a resposta? Exercita a fé que ela cresce. Foi isso que o Senhor falou. A moreira aqui pode ser qualquer coisa. Vai lá, pega essa fé e usa na moreira. Está vendo essa moreira aqui? Usa na moreira. Está vendo essa enfermidade aqui? Usa nela. Está vendo esse problema familiar aqui? Usa aí. Está vendo esse problema de injustiça aqui? Usa. Está vendo essa situação aqui? Usa. Usa a fé que você tem. Todo mundo tem uma medida de fé. O dom da fé. É pela lei da fé. Crie, por isso falei. Então eu creio e eu declaro, eu tomo posse da vitória.
Eu uso a minha fé trazendo à existência o que não existe. Todos os dias eu tenho que sair, como está lá no Salmo 126, ainda que com lágrimas, eu tenho que sair lançando a minha semente. Porque no final, a gente sabe que quem planta a fé colhe milagres. Você planta a fé, você vai colher milagres. Você está plantando a fé aí na sua vida, você está usando a fé em cada área da sua vida, você vai colher milagres, Deus vai te dar vitória. Sem dúvida nenhuma, Deus vai te dar vitória. Agora, você precisa agir a fé. Ontem eu ainda falei muito da pressão que eu sofri quando eu decidi tirar os remédios do MU em relação à doença à epilepsia. Aquilo foi uma pressão absurda sobre mim, de todos os lados. E eu fico parada e pensando, muitas vezes eu pensei, até falei com ele, né, se eu tivesse sido fraca, se eu tivesse desistido, se eu tivesse me entregado, se eu tivesse me curvado a toda aquela pressão, a gente não teria esse final feliz. Quando eu olho para o meu filho, um homem tão inteligente, tão capaz, com uma vida tão bonita, sabe, as minhas netas, gente, como eu gosto das meninas, eu olho aquela família abençoada, isso não seria possível. Aliás, quando eu olho para a minha família, que é uma família linda, não seria possível. Não seria. Quando eu olho para o Fer, os trabalhos que o Fer faz, a maneira que Deus usa ele, o casamento abençoado, aqueles meus netos, aqueles meninos e meninos são tão diferentes, quantas meninas são tão delicadinhas e tão, sabe, aquelas, ai, a Maria vem dançar o balé para a vovó, aquela coisa, já vem aqueles dois meninos, aquele, sabe, um verdadeiro furacão, e joga uma bola de cair, joga um negócio, e um rola de lá, é tão diferente. Eu acho uma delícia, uma delícia. É muito bom. Quando eles se reúnem, 5 crianças, é muita coisa, sabe? Os 2 meninos e as 2 meninas do MU, mais a lindinha, a minha netinha do coração, se você vê, é um movimento. Então, eu olho aquilo, não seria possível. Não seria possível. Deus transforma maldição em bênção. Aliás, esses dias eu falei, eu vou repetir, Deus é especialista em transformar o caos em bênção. Então eu olho e vejo aquela coisa linda, deliciosa, aquele movimento, e é um barulhão que não dá para conversar, não dá. Quando eles estão, não dá. Sabe, as nossas reuniões só quando estão na escola. Ou dormindo, porque acordados é um movimento. E eu adoro, eu acho uma delícia tudo aquilo. E eu olho para aquilo e penso comigo, sabe, muitas vezes eu estou olhando e estou dizendo, obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus, obrigada. Obrigada, Senhor. Oh, meu Deus, obrigada. Porque eu olho para meus filhos, aqueles homens feitos, responsáveis, sabe, sendo usados na obra de Deus. E eu falo, obrigada, meu Deus, porque não seria possível. Cada um com as suas situações, não seria possível. Então, é Deus. Mas se eu tivesse me rendido, eu não estaria aqui. Quantas coisas foi superando, agindo a fé, em enfermidades, em problemas familiares, injustiças. Quantas vezes eu vivi situações de injustiça. E se eu tivesse me amargurado, não tivesse guardado o coração, eu não estaria aqui. Momentos que eu fui caluniada, sabe, tentaram assassinar a minha reputação, com mentiras, com coisas assim, bizarras. Eu não estaria aqui.
eu não teria conseguido chegar, porque eu teria desanimado, pronto, me feri, não vale a pena, não quero saber mais, que se dane. Não. Eu olhei para a cruz, eu ouvi a palavra de Deus. Eu lembro de um dia que eu estava tão assim, chateada com tudo. Eu comecei a falar com Deus. E Deus falou comigo: eu sou o seu pai, o seu marido, o seu amigo, o seu vingador, e eu vou te vingar. E Deus tem me vingado assim, de uma maneira que eu jamais conseguiria fazer, se eu fosse fazer com as minhas próprias mãos. Eu jamais seria tão precisa. Deus tem feito uma obra linda, tem deixado claro como o sol do meio-dia a minha justiça. Porque a Bíblia diz, eu vou mostrar que você é justo, eu vou levantar, eu vou mostrar como o sol do meio-dia. Que é a hora que o sol está mais quente, está bem alto. Então, isso para mim é muito forte. Mas isso por quê? Porque eu tenho perseverado. E se eu tivesse naquele momento em que eu estava no olho do furacão e que eu estava sendo bombardeada de todos os lados, eu tivesse me entregado? E se eu tivesse me entregado à dor da injustiça, que é uma dor terrível? Porque quando você deve, né? O que você vai fazer? Né? Você tem que sossegar mesmo e falar, bom, eu devo, né? Mas e quando você sabe que aquilo é uma injustiça? Se Deus não te justificar, aquilo é um negócio que te corrói por dentro, dá uma revolta. Dá uma revolta. Sabe? Mexe com tudo, mexe com a sua família. Você vê as pessoas, sua família chateada, querendo agir com as próprias mãos, e você ali, não, vamos esperar por Deus. Vamos esperar por Deus. Vamos aguardar Deus. Deus me prometeu. E vamos perseverar. A nossa resposta vai ser a nossa vitória. Vamos responder com vitória. Responder com vitória. E eu tenho respondido com vitória, vencendo, porque isso eu já falei aqui para você nesse programa. Você quer arrebentar com o inimigo? Vença. Esfrega na cara dele a sua vitória. Vença. E sabe como é que a gente vence? Não desistindo, não recuando, não desanimando, não se entregando ao desânimo. Você acha que muitas vezes eu não tive um desânimo lascado, infernal, uma dor na alma, uma vontade de jogar tudo para o alto, sabe? De sumir, não aparecer mais, de não ver ninguém, de não falar com ninguém. Sabe, você tem sentimentos assim, de você pensar, não dá, não vale. O diabo chega e bombardeia a sua cabeça, que não vale. Quantas vezes eu lutando pela obra de Deus, lutando, que eu sempre fui uma pessoa de trabalho, e de muito trabalho, lutando. E injustiça de cá e de lá, coisas sendo ditas absurdas, que nunca existiram, porque eu vivo o que eu prego. Eu vivo o que eu prego em detalhes. Eu vivo o que eu prego. Aquilo que eu prego aqui, todo mundo, uma das coisas que faz com que eu tenha autoridade, aliás, é o que faz eu ter autoridade, né? É porque quem vive comigo, convive comigo, sabe que não existe duas pessoas. Essa pessoa que você vê aqui, essa pessoa que você vê no altar, é a pessoa que está em qualquer lugar. Até as brincadeiras, eles costumam rir de mim, que até as brincadeiras que eu faço com eles, eu faço no altar. Meus filhos são, eles sim. Ali você pode ter certeza. Qualquer coisa que eu sair aqui, são os primeiros a me apontar. Ó, mãe, não é assim. Não é isso que você ensinou. Você pode ter certeza que está ali, tá, mas não deixa passar nada. E meus filhos falam muito isso. Aí, outro dia, meu filho mais velho estava dizendo para mim, mãe, eu acho que se o Ministério Mudança de Vida não existisse, eu não sei. Porque
essa conduta que eu vejo internamente é que mexe demais comigo. Porque não tem diferença nenhuma. Diferença nenhuma. Porque eu aprendi isso com Deus. Assim, e tem uma coisa que você aprende com o Espírito Santo, que é fundamental. Dentro da verdade, você precisa de transparência. Dentro da verdade, você precisa de transparência. Transparência, uma vida transparente. As pessoas podem falar o que elas quiserem, mas elas não podem provar. Elas não podem provar. Elas podem inventar, como elas inventaram de Jesus, elas inventaram de tantas pessoas, de Paulo, massacravam Paulo, inventando um monte de coisa. De Jesus nem se fala. Mas elas não podem provar. Então, assim, até a família de Jesus falou mal dele. Os irmãos, você vai ver na Bíblia achando que ele estava doido da cabeça. Está na Bíblia isso. Então, assim, Jesus falou que os piores inimigos serão os da sua própria casa. Então, muitas vezes, a pressão é tão grande que você vai passar pela sua cabeça um monte de coisas. Mas quando você decide resistir, persistir, continuar, não desistir, continuar exercitando a fé, a sua fé vai crescendo. Exercitando a fé vai crescendo. Então, esse é o conselho que eu dou para você. Não confunda subserviência com humildade. E não confunda ousadia, coragem com arrogância. Porque nós vivemos, principalmente no Brasil. Você vai ver, se você for para a América, para os Estados Unidos, por exemplo, lá eles torcem pelos vencedores e eles admiram os vencedores e eles querem ser como os vencedores. Quando você olha como o nosso país foi formado, a maneira que ele foi formado, então você entende por que tanto ressentimento. Então você vê que as pessoas não suportam a vitória das outras. O brasileiro ele não torce pela vitória dos outros. O brasileiro ele se incomoda quando o outro está vencendo. E ele tem que botar defeito, queimar. E você, como crente, não pode aceitar isso, porque isso é uma semeadura. A Bíblia diz que nós temos que torcer pelos outros. A Bíblia diz assim, como que a Bíblia manda a gente torcer? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, o verdadeiro crente, ele anda na verdade, ele tem uma vida transparente, ele é humilde, humildade não é subserviência, humildade é ouvir a Deus, e ele é ousado, ele é corajoso que não tem nada a ver com arrogância. Ele tem uma vida transparente, ele torce pelas pessoas. E o verdadeiro crente, o crente de verdade que anda por fé, ele não desiste. E ele aprende no caminhar, entendeu? No caminhar, sem desistir, agindo a fé, que ele responde com vitória. Você precisa aprender isso. Responda aos inimigos vencendo, não desistindo, não recuando, não olhando para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, não chorando leite derramado, mas tomando as decisões certas, dando os passos certos, exercitando a sua fé todos os dias. Foi isso que Jesus falou para eles. Pega a fé que você tem e coloca nessa situação aí. Põe a fé, usa nessa moreira. Agora, essa moreira pode ser esse problema familiar, conjugal, esse problema sentimental, esse problema de saúde, mental, emocional, físico, esse problema financeiro, econômico, profissional, um problema de injustiça. Eu não sei qual é o seu problema. Pega a fé que você tem. Você quer aumentar a sua fé? Vamos exercitar a fé. Exercitar a fé é usar a fé. Vamos usar a fé. Usar a fé, falando a verdade, perseverando, se submetendo a Deus, agindo com humildade, sendo corajoso, ousado, torcendo pelos outros, porque a Bíblia manda fazer isso. Então eu creio, eu vou fazer.
plantando a boa semente todos os dias, elogiando as pessoas, falando bem das pessoas, porque tem gente que só sabe falar mal, só sabe queimar as pessoas. É impressionante, é uma dor de cotovelo, é uma inveja, um ciúme tão grande que a vida é queimar os outros, é falar mal das pessoas, é uma coisa absurda, mas o quê? São cabecinhas pequenas, gente que não evoluiu. Mas o crente de verdade, ele tem a mente de Cristo, ele pensa como Cristo, ele tem os pensamentos de Deus. Então ele pensa grande, ele olha para uma pessoa vitoriosa, aquilo é inspiração para ele. O vitorioso inspira ele, faz com que ele queira. Ele não vai ter inveja, ele não vai querer queimar, diminuir, tentar botar um defeito, igual muita gente põe. Ah, venceu? Ai, está roubando. Ai, está mexendo com coisa errada, está isso e aquilo. É o frustrado esse, o recalcado. É o frustrado, é o invejoso. Ele sempre vai ter esse argumento. Mas o vitorioso não. Ai, que maravilha, é uma inspiração para mim. Nossa, isso é uma inspiração para mim. Eu quero isso. Eu quero, nossa, se eu pudesse falar com essa pessoa, eu quero saber o que ela fez para vencer, porque é isso que eu quero aprender com ela. Eu quero ver, eu quero aprender. Então, isso é fé. Então, exercita a fé em cada situação da sua vida. E a sua fé vai crescer e você vai viver cada vez mais milagres. Levante-se aí e tome a decisão que você vai viver de forma elevada, que você vai plantar boa semente, que você vai plantar a boa semente da fé, que você vai exercitar a sua fé, colocando a sua fé em todas as áreas que são necessárias. E você vai viver vitórias, milagres em todas as áreas. Deus te chamou para vencer. Você não tem que se curvar a problemas, você não tem que aceitar, você não tem. Eu não aceitei a doença do Mu, eu não me curvei, eu venci aquele problema e tantos outros, e tenho vencido, e Deus quer que você vença também. Então, assim, você quer saber? Ah, eu não sei, será que Deus tem isso para mim? Tem. Deus quer que você vença, mas para isso você tem que exercitar a sua fé, você tem que usar a sua fé. E para a nossa fé crescer, a gente tem que usar, exercitar, treinar, colocar a fé em ação. E Deus vai nos dar vitória, Deus vai te dar vitória. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó, meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto, passa do teu sangue sobre ela. Dá vitória, dá a visão certa e que ela se levante e se coloque, meu Deus, em posição de vencer. Que ela se determine, eu vou agir a minha fé, eu vou pegar a fé que eu tenho e vou colocar em cada área carente, necessitada, eu vou viver milagres e a minha fé vai crescer e eu vou viver mais milagres e essa vai ser a minha resposta para o diabo, vitória. Eu vou agir a minha fé e vou viver milagres. Eu não vou aceitar o que o diabo quer me dar, eu vou rejeitar e vou me posicionar como um vencedor. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo ao Senhor. Eu peço a bênção sobre lares e famílias, sobre tudo que foi colocado para receber oração, definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu peço abundância para a vida desses fiéis e peço que o Senhor levante mais semeadores, porque nós precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo muito, mas muito abençoadas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito da mudança. Hoje estamos na quinta, 24 horas, não paramos até as 21h30 e vamos assim. Deus tem agido grandemente, estamos muito, muito felizes.
conte conosco sempre. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Sailor to the sea, but the soldier